Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. A natureza da fé. Sabe, uma pessoa pode ser muito boa, de boa índole, honesta, pura, de bom caráter. Mas se ela não tiver fé e não viver pela fé, ela nunca vai alcançar o nível espiritual, nunca vai alcançar o sobrenatural. Ainda sendo boa, honesta, religiosa talvez, bom caráter, isto não é suficiente para que as coisas sobrenaturais aconteçam. O que é o sobrenatural? O extraordinário. É tudo que é fora do comum. Fora do comum. Acontecimentos que, aos olhos humanos, são impossíveis. Ou são muito difíceis de acontecer. Muito difíceis. Nem todas as pessoas conseguem ter acesso ao sobrenatural. Mas elas continuam presas na vida comum e ordinária. Se nós aprendemos a crer em um Deus que pode tudo, um Deus que pode nos exaltar, e esse é o propósito dele, nos exaltar. Imagina como um pai e uma mãe se sentem quando o seu filho ou a sua filha são honrados, premiados com alguma coisa, com algum reconhecimento. O pai de um atleta, imagina, por exemplo, um menino vai jogar futebol, vou dar um exemplo, um menino jogar bola, o garoto tem 17 anos, aí ele é contratado por um time grande. Esse menino de 17 anos jogando com os veteranos daquele time, e numa final, esse garoto faz o gol que dá o título para aquele time. Menino novo, o garoto fica feliz, levanta a taça, recebe a medalha. Como ficam os pais dele vendo esse jogo? Eles sentem como se o prêmio fosse deles. É exatamente assim com Deus. Quando nós somos filhos e filhas do Altíssimo, a nossa vitória é a vitória dele. A nossa força é a alegria dele. A nossa força, quando somos fortes, quando vencemos grandes batalhas, grandes obstáculos, essa é a alegria do nosso Deus. Por isso que está escrito, a alegria do Senhor é a nossa força, não a nossa fraqueza. É a nossa vitória, não a nossa derrota. Mas para isso acontecer, Ele nos imbui de qualidades. Ele nos abençoa, nos
condiciona, nos dá condições para que a gente possa fazer coisas grandiosas. Ele nos dá essas condições, a mim, a você que é uma pessoa que se entregou a Jesus, se batizou nas águas, aceitou como seu único Senhor, que o ama. Ele te condiciona para coisas muito grandes na vida, para realizar grandes projetos, grandes sonhos, porque na sua vitória Deus vai ser glorificado. Então, peraí, se Deus me condicionou, nos condicionou, se Ele nos capacitou, se já nos deu a sua bênção, por que não vencemos? Porque falta um gatilho. Imagina uma pessoa receber uma arma sem gatilho. É inútil. Pode servir até de martelo, mas para outra coisa não serve. A mesma coisa é toda a condição e todo o poder que Deus te dá, se não tiver o gatilho que é a fé. A fé é o gatilho que faz despertar tudo aquilo de poder que Deus colocou dentro de você. E de repente está adormecido. Enquanto esse poder está adormecido, você crê num Deus grande, adora um Deus grande, canta para Ele, louva esse Deus, mas tem uma vida igual à vida de quem não tem. Tem uma vida igual, passa pelos mesmos problemas, as mesmas derrotas, as mesmas tristezas, não tem diferença. Porque não puxa o gatilho que é a fé. Hoje a gente vai falar sobre isso. E eu vou te dar só 3 exemplos de fé. 3 exemplos. A gente vai falar de Abel, de Abraão e de Moisés. 3 exemplos de fé. Mas vamos entender primeiro o que é isso. A natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. São fatos, são provas, mas que os nossos olhos ainda não estão vendo. A fé é uma certeza. Ela é uma certeza. A fé, ela não precisa de algo palpável ou visível para existir. Ela é a certeza de coisas que se esperam. É a plena certeza de que a minha esperança vai se cumprir, que ela vai se realizar, de que o que Deus nos prometeu, Ele vai cumprir. Muitas pessoas, infelizmente, elas precisam ver alguma coisa. Elas precisam tocar em alguma coisa. E às vezes, alguns sacerdotes ou líderes religiosos, eles compreendem isso. Eles percebem isso nas pessoas, que elas precisam de algo que lhes proporcione uma segurança. Pessoas que não conhecem a palavra de Deus, nem as suas promessas, não leem a Bíblia, ou se leem, não entendem. Então muitos religiosos, sacerdotes, pregadores, eles tentam colocar alguma coisa tangível para essa pessoa acreditar.
Vou dar alguma coisa para ela segurar, alguma coisa para ela levar, alguma coisa para que ela possa crer. Uma bengala, uma muleta para quem não sabe andar. Vou dar uma muleta para ela. Qual é o problema da muleta? É que a pessoa esquece que ela tem duas pernas e passa a confiar na muleta, a acreditar na muleta. Muitas vezes, o que ela tem são as revelações, as profecias. O Senhor está me revelando, servo meu, o Senhor está me falando. Está escrito: nenhuma profecia é de particular interpretação. Não existe profecia pessoal para alguém. Deus está me profetizando isso aqui para você. Está escrito: não há profecia de pessoal interpretação. Não tem. É antibíblico. Muitas pessoas, elas acreditam em revelações, em profecias de verdadeiros charlatões. E ela diz: não, mas o fulano é um profeta. Não, mas o Beltrano é um profeta. O fulano revela. Tá bom, a gente volta no passado e analisa o comportamento dos verdadeiros profetas. Como esses profetas viviam? Eles não andavam pelas cidades soltando profecia à torta e à direita. Eles ficavam mais normalmente reclusos. Ou eles estavam numa montanha, moravam numa caverna, estavam no deserto, e eles só apareciam na cidade em situações especiais, quando Deus mandava uma mensagem uma vez ou outra, aí eles apareciam. Não essa conversa fiada que tem hoje, que revelam pela rádio, revelam pelo Facebook, revela pelo YouTube. Liga para mim que eu dou uma revelação para você, me manda um WhatsApp que eu te dou uma revelação. Que palhaçada é essa? Como era o comportamento dos profetas de verdade, profetas do passado, e o comportamento dos que se dizem profetas hoje em dia, que levam as pessoas a não dependerem mais da palavra de Deus, e sim de uma revelação, de um sonho, de uma visão, e por aí vai. A fé é a convicção de fatos que se não veem. Então o que Deus queria me revelar, Ele já me revelou através da sua palavra. A intenção dele, o que Ele quer fazer, Ele já revelou e já está aqui. E ponto final. A convicção de fatos que se não veem. Aí ele começa: pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho, ou seja, eles deram o exemplo. Se eu quero saber como viver a fé hoje, eu tenho que seguir o exemplo de quem a viveu antes de mim. O que eles fizeram, como eles agiram, obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O ser humano, a ciência busca explicação até hoje para a formação do universo. Você manda teus filhos à escola, eles não vão aprender o criacionismo, eles vão aprender a evolução, eles vão aprender o darwinismo, eles não vão aprender o criacionismo, porque para a ciência isso é uma fantasia. Então a criança aprende a teoria da evolução como se fosse um fato consumado, sendo que é uma teoria. O que é uma teoria? É uma hipótese, é improvável. Mas
criança aprende na escola como se fosse um fato. Aí a criança pega o dicionário, deixa eu ler o que é teoria. E vai ver que teoria é uma hipótese. Se eles acreditam que Deus ter criado o mundo é uma fábula, é uma teoria, então que ensinem uma coisa e a outra. Eu me lembro quando era criança, já adolescente, e aí nós aprendemos sobre a teoria da evolução. Estudamos, a professora deu uma aula, falou, e eu ali anotando, e ela olhou para mim e perguntou assim: você entendeu? Eu falei: entendi. Mas você aceita? Falei: não, não aceito. Eu falei: eu não aceito. Eu entendo, porque eu tenho que estudar, tenho que fazer a prova e tenho que tirar um 10. Então eu vou estudar isso aqui. Agora não queira que eu aceite isso como verdade. Isso aqui é para eu estudar, colocar no livro, colocar na prova. E ponto final. Eu sempre soube separar as coisas. Nunca criei atrito dentro de escola, nem em lugar nenhum. Porque aquilo ali é a matéria. Então você aprende, faz a prova e ponto final. Não significa que você tem que ser doutrinado naquilo ali, que aquilo é um fato. Você está entendendo? Sim ou não? Então, eu preciso de fé para entender que o mundo, o universo e tudo que existe, a vida, foram criados pela palavra de Deus. Haja luz. E a matéria se transformou para formar a luz. Haja separação entre o firmamento e os mares, e houve separação. A matéria obedeceu a palavra de Deus para formar os continentes e os mares. Tudo obedecendo a ordem, obedecendo a palavra de Deus. Então, peraí. O Deus que criou o universo, que criou o céu, a terra, a vida, o Deus que criou todas as células de um corpo, com a complexidade que cada célula tem, o Deus que fez tudo nos mínimos detalhes, com o poder da sua palavra, será que a palavra dele não tem poder para mudar a minha vida? Será que a palavra dele não tem poder para me curar, me prosperar? Será que a palavra dele não tem poder para restaurar minha família, meu lar, meu casamento? Será que a palavra dele não tem poder para mudar a minha história? Para direcionar o meu futuro? Para me dar condições de realizar os meus maiores projetos, os meus maiores sonhos? A palavra que criou tudo que existe, o universo, ela é poderosa para mudar a nossa vida insignificante. Porque isso é a nossa vida, insignificante. Se você comparar com todo o universo, o planeta que nós vivemos é um grãozinho de areia no universo. Na imensidão do universo, o planeta Terra é um grãozinho de areia. Se o planeta todo é um grãozinho de areia, então cada um de nós somos o quê? Nada. Por isso que eu digo, a palavra que foi poderosa para criar o universo e tudo que existe, ela não tem poder para mudar a nossa vida insignificante? Somos nós que duvidamos. Somos nós que deixamos o medo nos comandar. Que muitas vezes nos deixamos envolver pelos nossos problemas e preocupações,
traumas, tristezas, vivemos olhando para trás, vivemos olhando para o passado, quando deveríamos olhar para o futuro, porque a fé é isso, é olhar para o futuro, é a certeza das coisas, não que passaram, mas que virão, a certeza do que virá, do que nós esperamos. Aí diz, exemplos de fé. Vamos dar o primeiro exemplo. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Ele deu exemplo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Qual é o sentido da oferta? Sociedade, pacto. O sentido da oferta é pacto, aliança, sociedade. Abel quis fazer um pacto com Deus. Ele quis chamar a atenção do Criador. E esse foi o primeiro pacto feito. A primeira oferta feita na história da humanidade, que chamou Deus até Abel. Quando você decide fazer uma sociedade com alguém, para fundar uma empresa, abrir um negócio, comprar um bem, nessa sociedade, o seu sócio, ele vai ter que entrar com alguma coisa, não vai? E você vai entrar com o quê? Com oxigênio? Vai entrar com a boa intenção? E dividir tudo meio a meio? Não. Quando você vai entrar em uma sociedade, um pacto, em que você vê que aquilo é vantajoso para você, então tu vai abrir mão de algo. Você vai abrir mão de alguma coisa. Nem que seja do teu precioso tempo, você vai abrir mão de alguma coisa para entrar naquela sociedade. De mão abanando você não entra. Ninguém fecha contigo. Você está entendendo? Sim ou não? Esse foi o entendimento de Abel. Ainda sem conhecer a Deus, ainda sem saber quem era, ele quis se aproximar de Deus, chamar sua atenção, fazendo um pacto. E se você conhece a história, Abel não pegou qualquer coisa. Ele foi no rebanho, escolheu a ovelha mais gorda, a ovelha melhor que ele tinha, e colocou diante de Deus, sacrificou aquela ovelha diante de Deus. O irmão dele fez a mesma coisa, também fez uma oferta. Mas o irmão, ele não apresentou o melhor de si. Ele era agricultor, então ele falou, vou pegar aqui umas batatas, vou pegar umas cebolinhas, vou pegar aqui uns morangos, vou pegar aqui umas frutas, vou colocar aqui, vou levar para Deus. E foi catando ali, provavelmente não pegou nem o melhor, pegou aquilo que ele não ia consumir, porque na cabeça de Caim era um desperdício colocar comida que podia ser consumida e colocar para quem não aparece, não existe. É assim que muitas pessoas fazem com relação à oferta. Ela diz, Deus não precisa, Deus não come, Deus não precisa de oferta.
Mas a oferta é uma demonstração material da sua devoção espiritual. É uma demonstração, como foi Abel. Ele fez uma demonstração material de uma devoção que era espiritual. Você está entendendo, sim ou não? Então aqui veio a primeira manifestação de fé. E aí Deus fala, por meio dela, também fala, mesmo depois de morto. O irmão de Abel se levantou contra ele, o matou. E aí Deus veio e falou, vem cá, cadê o teu irmão? Deus sentiu falta de Abel. Onde é que está o teu irmão? Deus sabia ou não sabia onde estava Abel? Deus sabe de tudo. Mas ele queria ver se Caim tinha jeito. Reconhecia. Onde é que está o teu irmão? Ele disse, eu sou lá o cuidador do meu irmão. E Deus falou, o que você fez? Porque o sangue do teu irmão está clamando desde a terra. O que você fez? Porque Abel já pertencia a Deus. Eu vou te falar, quando você é de Deus, nem a morte te tira dele. Quando você é de Deus, nem a morte te afasta dele. Quando você vive em aliança com Deus, em obediência à sua palavra. Amém, gente? O segundo exemplo é o exemplo de Abraão. Mas antes, versículo 6 diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, então Abel se aproximou de Deus com a sua oferta. A oferta dele causou o efeito da aproximação. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, esse é o primeiro ponto. E o segundo, e que se torna galardoador dos que o buscam. Galardoador é aquele que dá o presente, é aquele que recompensa os que o buscam. Muita gente crê que Deus existe, mas não crê que Ele vá recompensar a sua atitude, o seu esforço, a sua oferta, o seu dízimo. Então a pessoa olha aquilo como coisa material. Como material. Caim olhou aquela oferta que ele fez como algo material, e olhou a oferta de Abel como um desperdício, porque ele só olhava a parte material e não a parte espiritual. Ele não entendia o sentido da recompensa. Que se Deus se agradar de mim, Ele me abençoará. Se Ele se agradar do meu sacrifício, do meu esforço, da minha entrega, Ele me abençoará. Esse é o ponto de quem se aproxima de Deus. Amém? Então isso aqui confirma o que eu falei no começo. A pessoa pode ser idônea, bom caráter, honesta, bom marido, boa esposa, boa mãe, bom pai, mas se não vive pela fé, não agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém consegue ser um pai tão perfeito. Ninguém consegue ser uma mãe tão perfeita, um filho tão perfeito. Ninguém consegue ser perfeitamente honesto. Ninguém consegue ser totalmente perfeito. Não consegue. Por isso que a gente precisa da fé. Justamente por causa dessas partes que a gente não consegue fazer. Pela fé você agrada a Deus. Amém? Agora vamos lá. Versículo 17. Vamos dar um exemplo de Abraão. Já falamos de Abel. Vamos para Abraão. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Abel
ofereceu uma ovelha. Abraão foi além, ofereceu o seu único filho. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Abraão não olhou para o tamanho do sacrifício ou da prova que ele tinha que fazer. Ele não considerou a dor, ele considerou a recompensa. Ele não considerou o esforço que ele teria que fazer para cumprir a proposta que Deus tinha feito para ele. Não, ele não considerou isso. Ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar o seu filho, se ele tivesse que o sacrificar. Por isso, Abraão não temeu na hora de obedecer a Deus. O que você tem considerado? Quando Deus te ordena algo, o que você considera? Antes de obedecê-lo, antes de se lançar. O que você considera, pai? O que você considera, mãe? Eu considero que eu tenho que abrir mão de muita coisa. Eu considero que se eu fizer isso, e se depois aquilo me fizer falta? Mas se eu vou lá, e o meu marido vai brigar comigo. Mas se eu fizer, a minha mulher vai brigar comigo. Se eu for tal dia na igreja, vai ter briga na minha casa. Mas o que você está considerando? Está considerando a dificuldade ou o que Deus vai fazer como resultado da sua fé e obediência à palavra dele? É disso que se trata. E aí a gente já entra em Moisés. Versículo 23. Versículo 24, perdão. Aí a gente já entra em Moisés. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou, olha a palavra considerou de novo. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo, opróbrio é a vergonha. É a vergonha, o desprezo, a rejeição que Jesus sofreu, o desprezo que ele passou, o sacrifício, a dor que ele sofreu, o opróbrio de Cristo. Considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ele olhou para o que Deus iria fazer na sua vida. Isso é tudo que impede a gente, é o que está entre você e Deus. O que você considera, os seus valores, o que você considera mais importante.
Abraão considerou a palavra de Deus mais importante do que até papai, mamãe, irmãos, a sua terra, a sua parentela. Ele considerou a palavra de Deus mais importante. Porque Deus falou: de ti farei uma descendência numerosa. Ponto. Ele abriu mão de tudo em nome do galardão, da promessa. O Deus que criou o universo. Abraão teve momentos de dúvida? Teve. Ele teve momentos de tristeza? Teve. Houve momentos que Abraão pensou que talvez Deus não fosse cumprir o que prometeu. E aí Deus teve que chamá-lo para fora e disse: vem cá, olha para o céu, conta as estrelas. Sabe quem fez? Fui eu. Você acha que eu não posso te dar um filho? Eu fiz isso aqui. Você acha que eu não posso te dar um filho? Você acha que eu não posso cumprir o que eu te prometi? Fica triste não. Porque Deus via que Abraão era humano. E você é humano, nós somos humanos, nós temos momentos de fraqueza, nós temos momentos de tristeza, temos momentos de dúvidas. Mas é nessa hora que a gente tem que se apegar à palavra de Deus. Deus prometeu que se eu o agradar, se eu andar na sua presença, se eu fizer a sua vontade, Ele vai me honrar. As lutas vão se apresentar, e em cada uma delas nós seremos mais que vencedores. Diga: mais que vencedor. Em todas as batalhas, em todas as lutas. E olha que elas vêm e virão. E o que vai fazer diferença é exatamente isso: você viver em aliança, você viver num pacto com Deus, em obediência à sua voz. Isso muda tudo. Deus transforma uma coisa aparentemente ruim em algo grandioso. Porque você escolheu crer, quando tudo à sua volta te dizia: desiste. Quando tudo que você olha à sua volta diz: não adianta, desista. Mas contra tudo e contra todos você fez uma escolha: eu vou continuar crendo. Porque eu não estou apostando em qualquer um, eu estou apostando naquele que é o Criador de tudo que existe. Amém, gente? Então Ele não vai te decepcionar. Não vai. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. E você vai vencer. Amém, gente? Viva pela fé. E pense, o que você tem considerado? É isso que vai determinar se você vai na direção da obediência à voz de Deus ou se você vai ficar para trás. É o que você considera importante. Só que o futuro é que revela se você considerou a coisa certa ou a coisa errada. E aí você tem que ser humilde para entender que considerou o que não devia ter considerado. Que se desde o começo você tivesse considerado o poder de Deus, de repente a tua vida hoje estaria muito melhor. Mas ainda tem saída? Tem. Comece a considerar o poder de Deus em primeiro lugar. Amém?